Olá, olá, pessoal. Boas-vindas à nossa análise do edital, mais um edital do Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora, né, o nosso analista de promotoria 2. A galera está super aí curiosa para saber, na verdade, qual é a diferença. Gente, em bom português, me valendo da nomenclatura que nós utilizamos aqui no Rio Grande do Sul, o analista de promotoria, ele vai fazer diligências, certo? Então, equivale, digamos assim, a bom português, a um oficial de justiça, certo? Então, o Ministério Público, ele conta com esse profissional que vai lá entregar, né, uma intimação para a pessoa ser ouvida lá no âmbito do Ministério Público, certo? Então, a grande diferença está nas diligências. O analista de promotoria 2, ele faz diligências, ele anda lá pela rua, certo? Então, vi que vocês comentaram lá na nossa postagem, querendo entender qual é a diferença. Beleza, gente? Então, bora lá para a análise do nosso edital. Como é importante nós termos uma orientação, né, gente? Especialmente neste momento em que vários editais são publicados. Então, a nossa análise aqui, ela tem como objetivo, né, trazer aquelas principais informações que vocês precisam para se preparar da melhor forma para este concurso que nos pegou aí de surpresa no início de semana, logo cedo. Então, aqui no CEISC, né, a nossa preocupação é justamente em otimizar a preparação de vocês, né? Então, passar num concurso como esse, nível superior, uma excelente remuneração, exige sim dedicação, exige que vocês abdiquem de algumas coisas para poder dar conta. O edital não é pequeno, né? Não é um edital curtinho, mas um planejamento com técnica, né? Um planejamento pensado na banca Vunesp, que é uma conhecida nossa que com certeza vai fazer a diferença para quem quer se destacar, de fato ser aprovado e, como nós falamos aqui, ser nomeado. Nosso foco, nosso objetivo é com a nomeação. Não basta aprovar, né? A gente tem que ser nomeado. Então, né, nós fizemos uma análise detalhada do edital para trazer essas informações já de pronto para vocês, de antemão, para termos resultados que garantam lá a nomeação de vocês. Então, vamos juntos realizar o sonho de vocês? Bora lá? Então, gente, principais informações. Salário inicial R$ 13.581,75, mais benefícios. É uma remuneração de analista, né? Um analista, inclusive, de tribunal, né? O valor ali está até maior, certo? Inscrições, então, iniciando no dia 14 de agosto e se estendendo até o dia 15 de setembro. Vamos combinar todo mundo aqui. Nada de deixar para a última hora. Bora se inscrever. Dia 14, né? No início o site costuma dar uma congestionada ali, o site da Vunesp, mas assim que der aquela aliviada, bora já fazer inscrição e não vamos deixar para pagar o boleto também de última hora, certo, gente? Combinado desde já. Fundação Vunesp, como disse nossa conhecida, né? Temos acompanhado vários concursos feitos pela Vunesp em São Paulo. Prova objetiva, prova dissertativa, investigação social e ainda prova oral. Gente, vejam que não é tão simples, mas fiquem tranquilos, nós estamos juntos e vamos tirar de letra todas as fases do concurso. E a prova, então, no dia 23 de novembro. Vejam que temos um tempo suficiente para se preparar lá para a nossa prova, certo? Então, 23 de novembro, tempo tranquilo, né? Começando já, nós vamos vencer todo o edital. Bom, gente, como de costume, o edital saiu lá com cadastro reserva.
é assim mesmo, tá? Mas nós temos muitas nomeações durante o prazo de validade do concurso. Não se desmotivem com cadastro reserva, certo? E essas vagas que irão surgir, elas são distribuídas nas várias regiões, né, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, o Ministério Público ele é dividido em macro-regiões e aí, enfim, pode ocorrer as nomeações para essas macro-regiões. Como a lei determina, temos a lista geral, mas temos a reserva de vagas para candidatos com deficiência e também para pessoas negras. Aí, mostrando aqui para vocês, tá? Vejam, né, que temos as vagas distribuídas aqui, tá? Agora já por macro-região. Aí, olhem só, as cidades, né? Macro-região, sede na capital. Áreas regionais da capital, da Grande São Paulo de Santos e do Vale do Ribeira. Macro-região 2, sede em Campinas, as regionais de Campinas e Taubaté. Macro-região 3, Piracicaba, regionais de Piracicaba e Sorocaba, né? Então, várias regiões de São Paulo. A macro-região 4, sede em Bauru, Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente. E a macro-região 5, Ribeirão Preto, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Certo, gente? Então, vejam, aqui temos uma distribuição já de vagas, né? Então, 6 na capital, uma na macro-região 2, isso na ampla concorrência, e aí depois vamos tendo a distribuição conforme as cotas, né? Conforme as vagas reservadas. Então, saímos com o edital com o número de vagas, já o que é um avanço, mais cadastro reserva, né? Justamente porque, como disse, ao longo da validade do concurso, nós teremos muitas nomeações. Então, né, há pouquinhas vagas, professor. Para, né, gente? Para que o Ministério Público é uma instituição grande, né? Tem bastante rotatividade de pessoas, né? Então, vai ter muita nomeação aí. Bom, gente, em relação a reserva de vagas, para nossa, né, como que estão distribuídas essas reservas. Então, 10%, tá, para as pessoas com deficiência. A lei, né, coloca um mínimo de 5%, então aqui nós temos 10% também, é um diferencial. O Ministério Público, né, fiscal da lei, não ia fazer diferente, e 20% de vagas para candidatos negros. Então, né, temos um percentual aí de 30%, né, somando as duas reservas. Gente, atenção aqui para as inscrições. Então, como havia já adiantado para vocês, o período de inscrições inicia no dia 14 de agosto e vai até o dia 15 de setembro no site da VUNESP. A banca, né, aí dando esse prazo de mais de 30 dias, porque realmente há uma expectativa por, né, tem uma meta para bater no número de inscritos, então um período maior de inscrições aí. R$ 181 a taxa e, como de costume, o pagamento ele pode ser feito até o dia seguinte, certo? Então, né, mas vamos cumprir com o nosso combinado aqui, nada de deixar para a última hora, tá? Vamos, né, pagar esse boleto de uma vez, porque depois, esqueci de pagar o boleto, não tenho o que fazer, tá? O período de isenção, né? Nós temos sempre aquele período, né, que as pessoas podem pedir a isenção. É muito curtinho, né? São só 2 dias, 14 a 15 de agosto. A divulgação do gabarito, né? Lembrando que a prova é no dia 23 de novembro. Divulgação do gabarito, dia 25 de novembro. E a validade do concurso é 1 ano, admitindo uma prorrogação por igual período. Então, pode chegar a 2 anos, certo, gente? Normalmente é o período que acaba valendo o concurso. Bom, salário, benefícios, jornada de trabalho. Então, né, R$ 13.581,75. O básico lá, né, que vai incluir, tá, as vantagens permanentes, tá? Auxílio alimentação, saúde e transporte. Então,
né, tem aqui nesse valor já as vantagens. No entanto, gente, existe algo que se chama plano de carreira. Plano de carreira conforme a escolaridade, conforme os cursos que vocês forem fazendo, então tem benefícios, certo? Para vocês terem uma ideia, claro, isso vai variar de órgão para órgão, mas tem desde cursos que são feitos, cursos que o próprio Ministério Público vai oportunizar, os adicionais de qualificação, quantos estudos a nível de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, certo? Então, vocês vão poder conhecer o plano de carreira e aí irão verificar essas vantagens, certo? 40 horas semanais em regime de dedicação integral, né? Manhã e tarde, digamos assim. Mas isso, né, é o que a legislação determina. Depois lá, né, nós não sabemos como que funciona aquela organização interna, né? Concentra os 2 turnos num turno único, faz uma horinha a menos, tem a organização própria do Ministério Público que vocês vão conhecer e depois vão poder nos contar. Requisitos, então, para participar do concurso. Nível superior, tá, gente? Nível superior, nacionalidade brasileira ou equiparada, né? Então, o estrangeiro que se nacionalizou também pode. Estar em dia com as obrigações eleitorais, votar e ser votado, e com as obrigações militares para os candidatos do sexo masculino. A idade mínima, né, é 18 anos. Além disso, é necessário comprovar a aptidão física e mental e estar com as obrigações aí, né, em quitação com as obrigações civis e criminais, né? Então lá a fichinha, né, que enfim todo concurso pede. Bom, aqui, gente, vejam que nós temos a data da prova objetiva, certo? 23 de novembro. Então, 4 fases: prova objetiva, prova dissertativa, investigação social e prova oral. Então, né, muitas fases, né, mas enfim, elas não irão acontecer concomitantemente, tá? Então, podem ficar tranquilos. Prova objetiva 4 horas, prova dissertativa 3 horas, prova oral 50 minutos, tá? Então, no dia 23 é a prova objetiva e a prova dissertativa, certo? Então, né, ficamos ali com as duas para esse dia, tá? E as provas, elas vão ser aplicadas conforme as sedes das macro-regiões que nós há pouco analisamos aqui. Então, não vai ser, tá, apenas em São Paulo, capital. Isso facilita a logística, né? Então, capital, Campinas, Piracicaba, Bauru e Ribeirão Preto. Aí a prova oral, sim, vai ser somente em São Paulo, capital. Tá? Então, para tranquilizar vocês, prova objetiva e prova dissertativa vai poder fazer lá nas cidades, às vezes moram, né, em alguma dessas sedes das macro-regiões, então vão poder fazer a prova lá na sua cidade. Tá? Aqui é interessante, a VUNESP ela não disponibiliza o caderno de provas no dia. Então, ele não pode ser levado, disponibilizado no segundo dia útil após a realização da prova e, pelo que nós vimos aqui, é junto com o gabarito. Tá? Então, nós aqui temos o Papo CEISC, né, em que nós, quando as bancas autorizam sair com os cadernos, nós no dia da prova analisamos as questões, fizemos o nosso gabarito preliminar aqui, mas neste caso, né, já vai sair a prova junto com o gabarito dia 25, né, 2 dias úteis. Gente, prova objetiva. Como esta prova está organizada? Vejam vocês, 90 questões, 5 alternativas e temos 2 blocos. O bloco 1, que contempla língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades e informática, com 26 questões. Esse é o padrão VUNESP. Tá? Padrão VUNESP para tribunais, para Ministério Público, em regra, traz todas essas disciplinas. E depois, os conhecimentos específicos no bloco 2. Direito constitucional e Ministério Público, direito administrativo, direito penal, direito processual penal e teoria geral das ciências contábeis, gente. Então, totalizando 90 questões, 64 aqui no bloco 2, 26 no bloco 1. Então, temos um número grande de questões, lembrando que para
4 horas, tá? 4 horas. Então, a importância, né, dos nossos simulados, de nós estarmos aí, né, treinados no tempo, gente. Muito, muito, muito importante cuidar o tempo. O que mais que nós temos aqui? Informações importantes, tá? Bom, a prova objetiva vale de 0 a 10, tá? Para ir adiante, né, e ter chance da redação ser corrigida, é necessário fazer pelo menos 60% das questões, tá? 60%, então não é a metade, tá, gente? O povo lá, 50%, não, 60%, já vai ser uma régua, tá? Vai ser uma ótima régua aí, tá? Então, além do caráter eliminatório, quem não fizer pelo menos 60% está eliminado. Também teremos aqui um caráter classificatório, porque não é todo mundo que vai ter a sua prova dissertativa corrigida, certo? Então, caráter eliminatório e classificatório. A prova dissertativa, então, é de caráter eliminatório e também classificatório, tá? Aqui, gente, não é redação, tá? Não é redação. São questões discursivas de direito penal e direito processual penal, a área do Ministério Público, a área principal, né? 2 questões, tá? E aí, enfim, né? Redação técnica de direito constitucional e Ministério Público. Então, além das 2 questões, vai ter mais essa redação técnica, né, na área do direito constitucional e do Ministério Público, que é muito bacana de dissertar, né, gente? Então, para quem, né, aí, eu não gosto de redação, né? Enfim, vamos ver o copo meio cheio na área do direito constitucional e do Ministério Público. Então, vocês terão muitas aulas, né, dessas disciplinas que certamente serão úteis para a prova dissertativa. Tema proposto a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares, né? Então, a banca vai aí fazer aquela contextualização, né, na parte aqui da redação técnica, não vem, né, e também nas discursivas, né, não vem aquilo assim solto, uma pergunta objetiva, né, não, tem toda uma historinha, uma contextualização para provocar o cérebro de vocês e conseguirem dissertar, tá? E aqui então, né, gente, existe uma posição que vocês vão ter que ficar na prova dissertativa, na prova objetiva, perdão, para a prova dissertativa ser corrigida. Então, por exemplo, na sede, quantidade de provas a serem avaliadas para o provimento das vagas de ampla concorrência, 189. Para, né, os candidatos com deficiência, 27. Para os candidatos que irão concorrer às vagas reservadas para pessoas negras, 54. Número total de provas a serem avaliadas, 270. Então, já veio essa pergunta em outros momentos. Sim, gente, nós temos que lutar por uma classificação desde a prova objetiva. Não basta fazer 60% da prova. Eu preciso ficar, por exemplo, na ampla concorrência até a posição 189, e aí todo mundo que empatar na última posição acaba tendo, né, a prova dissertativa corrigida, tá? Na macro-região 2, que é Campinas, 21 redações serão corrigidas, 21, né, provas dissertativas serão corrigidas para ampla concorrência, 3 para reserva de vagas com pessoas com deficiência, 6 para candidatos negros e 30 no total. E assim em todas as macro-regiões. Vejam, né, que algumas aqui, por exemplo, a macro-região 4, 42 provas dissertativas serão corrigidas na ampla concorrência, totalizando 60. Na macro-região 5, também 42, 6, 12, totalizando 60. Então, vai depender do número, né, de municípios contemplados, da estrutura do Ministério Público, né, em relação às vagas a serem ocupadas, né? Então, por isso, essa distribuição diferente por macro-região, certo, gente? Mas, né, vamos aqui dar conta, com certeza, dessa classificação, tá? A prova dissertativa, então, vai ser avaliada de 0 a 100 pontos, né? 0 a 100 pontos. Aí a redação técnica, 0 a 60 pontos,
E as 2 questões, 0 a 20 cada uma, como são 2, totalizando 40 pontos. Então vejam, né, gente, que é uma prova que exige qualificação do candidato, tá? Ele tem aí, né, o edital é muito claro como serão avaliadas, né, tanto as questões quanto a redação técnica, tá? E aí o que vai ser levado em conta nessa avaliação? Por óbvio, a estrutura sim, né, a estrutura importa, mas também, né, o conhecimento técnico e conteúdo. Então eu tenho que ter o conhecimento técnico, né, claro, mas também demonstrar conteúdo, tá? Então, citar, por exemplo, apenas os artigos mostra, de certa maneira, que eu tenho um conhecimento técnico, mas eu preciso ir além, fazendo uma contextualização com uma jurisprudência, quem sabe também com algum autor, aí dessa maneira eu mostro que eu tenho conteúdo, né? Tudo faz parte do que nós chamamos de repertório, né? Mas vejam aí que, né, tudo vai contar. Bom, depois temos a terceira fase, né, que é a investigação social. Quem vai ser convocado para esta terceira fase? Somente serão convocados para a fase de investigação social os candidatos habilitados e melhor classificados na prova dissertativa, respeitando-se os percentuais de 10%, né, para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros, conforme a tabela abaixo. Então vejam, né, levando lá em conta a macro-região 1, com sede na capital, que é a maior, né? Então, 63 pessoas serão convocadas para a fase da investigação. Depois, né, pessoas com deficiência 9, pessoas negras 18, total 90. Na macro-região 2, 15 pessoas. Na 3, 15. Na 4, 20. Na 5, 20. Analisando o total. Então, né, a gente vai afunilando. Eu falo aqui também da importância de um preparo físico, né, um preparo físico e um preparo psicológico, porque concursos com mais de uma fase, eles desgastam muito o candidato mentalmente falando, né? Então, aí já incluam, né, na preparação de vocês esse cuidado que precisa ter com o psicológico aqui, né? Porque, enfim, são muitas fases e aí a ansiedade, né, acaba tomando conta. Vamos para a última fase, então, prova oral, 50 minutos, né, de arguição. Não é pouco tempo, né, lá perante uma banca. Que experiência interessante, né? Somente serão convocados para a realização da prova oral os candidatos que tiverem o parecer favorável na fase de investigação social. E aí, então, será avaliada de 0 a 50 pontos, né, essa prova oral, cuja nota de caráter eliminatório e classificatório será obtida pela média aritmética das notas atribuídas nas 5 arguições, cada uma valendo 10 pontos. Então, 5 perguntas, digamos assim, né, que vocês terão aí, tá? Será considerado habilitado na prova oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30 pontos. Então, vejam que não é 50%, tá? Não é 50%. O candidato não habilitado na prova oral será eliminado do concurso público. É muito raro alguém chegar aqui nesta última fase e ser reprovado, tá, gente? Mas fiquem tranquilos que nós também iremos nos preocupar, né, com essa preparação. Iremos auxiliá-los também para prova oral, certo? Então, né, fiquem tranquilos. Tivemos, né, na Polícia Civil de São Paulo, todos os nossos alunos, 100% dos nossos alunos que foram para a prova oral foram aprovados. 100%. Tá? Então esse número ele é muito importante para trazer essa segurança, né? É a nossa prova social, como a gente fala, todos foram aprovados na prova oral. Então não vai ser diferente no Ministério Público. E aí, gente, então, bora lá. Já temos as principais informações, né? Aquele momento desespero aí vem, mas já vai passar. Vamos agora focar na nossa preparação. Então, o que acontece, né? Nós temos que priorizar os blocos 1 e 2, né? Por óbvio, ali, porque eles têm caráter classificatório, mas antes disso, eliminatório, e precisa fazer 60%.
tá? Então temos que priorizar os 2 blocos, né? Não tem como nós excluirmos aí, tá? Simular o dia da prova, tá? É muito, muito importante com esse número de questões. Não nos faltam questões da VUNESP, felizmente nós temos muitas questões da VUNESP disponíveis no nosso banco de questões aqui, tá? Então, focar, né, exatamente no número de questões, 90 questões, cronometrar o tempo, fazer os simulados, né, como se fosse a prova, não, né, fazer metade num dia, metade em outro, tá? Treinar redação com temas, né, atuais ali e com a correção especializada, então isso é importante, né? Justamente as questões discursivas, a parte técnica, e aqui os professores, eles auxiliam vocês nessa preparação, ou seja, né, trabalham de maneira interdisciplinar, professor, né, lá de constitucional, com o professor que vai dar as leis do Ministério Público, então vem trabalhar juntos aqui para vocês terem essa noção interdisciplinar que é importantíssima para a prova. Aí, aquilo que eu falo, né, sou suspeito para falar, mas o CEISC sai na frente, gente, de qualquer curso com o nosso cronograma, né? Nós temos um cronograma personalizado, com as aulas distribuídas por dia, com o material em PDF, com a videoaula lá disponível. Então esse cronograma, ele vai se ajustando, porque nós temos a nossa inteligência artificial, a Nina, que vai adequando o cronograma conforme a disponibilidade de vocês. Então, no momento que vocês não colocam lá o check do dia, a Nina empurra para frente. E aí vai sobrecarregando, mas vocês não perdem o conteúdo. Então, o cronograma inteligente, com certeza, do CEISC fará toda a diferença na preparação de vocês, tá? Então, no cronograma, inclusive, nós temos lá os dias para revisão, os dias para resolução de questões, certo? Então, tudo está previsto no cronograma, tá? Além disso, tá, gente? Já sabemos aí, né, tudo sobre o edital conforme foi lançado agora, mas nós seguimos, é importante que nós acompanhemos as retificações, também as convocações, né, local de prova, data, né, das próximas fases. Então, aí, né, convido vocês a acompanharem, além das nossas redes sociais, o nosso blog, blog.ceisc.com.br, que aí vai trazer as principais informações à medida que elas são divulgadas pela VUNESP e pelo próprio Ministério Público, tá? Bom, tendo aí em mente, né, essa orientação, vamos retomar os prazos, tá? Os prazos. Então, início para pedir a isenção, 10 horas do dia 14 de agosto, às 23 horas e 59 minutos do dia 15, ou seja, jogo rápido. É um dia e pouquinho, tá? Período para anexar a documentação referente ao período, né, ao pedido de isenção até as 23 horas e 59 do dia 18. Então tem um prazinho para juntar documentos. Divulgação do resultado, né, do deferimento quanto à isenção e redução da taxa de inscrição 1º de setembro, para dar tempo, né, das pessoas se inscreverem e pagarem, né, a inscrição caso tenham o seu pedido de isenção ou redução indeferido, tá? Há um período de recursos também, tive lá o meu pedido de isenção indeferido, vou recorrer, não viram um documento que eu juntei lá, então das 8 horas de 2 de setembro até as 23 horas e 59 minutos de 3 de setembro. A data de divulgação dos recursos, resultados dos recursos, então, no dia 12 de setembro, tá, gente? Então, atentos aqui, tá, para isenção e redução, tá? Cronograma do concurso, então, inscrições iniciando às 10 horas do dia 14 de agosto, se estendendo até às 23 horas e 59 do dia 15 de setembro, podendo pagar o boleto, né, até o dia 16, às 23 horas e 59 minutos. Prova objetiva e prova dissertativa, 23 de novembro, as duas. As demais, né, conforme a convocação.
prova divulgada, o caderno de provas divulgado junto com o gabarito no dia 25. A publicação do gabarito, né, no dia 25, período de recursos lá, 8 horas do dia 26 até 23 horas e 59 minutos do dia 27. Nós auxiliamos nos recursos, né, gente? É nosso papel, é juntos até a posse, tá? Juntos até a posse. Então, temos o período, né, a publicação do resultado dos recursos contra a prova objetiva e dos candidatos habilitados aí com as notas no dia 13 de janeiro de 2026, ano novo, vida nova, né? Já estamos aí com a nossa agenda para 2026. Olhem só, 13 de janeiro. Há um período para interpor recurso contra as notas das provas objetivas, então de 8 horas, né, do 14 de janeiro até 23h59 do 15 de janeiro. Aí sim, 30 de janeiro, resultado dos recursos contra as notas objetivas na prova objetiva e divulgação dos candidatos que terão a prova dissertativa corrigida. Primeiro mês do ano de 2026, ocupadíssimo aí com concurso do Ministério Público de São Paulo. As demais datas estão a definir, certo? E aí, né, vocês que já decidiram estudar conosco, ou vocês que estão em dúvida se irão estudar conosco, o que o aluno CEISC ele tem acesso? Então, bora lá. Vantagens de ser aluno CEISC. Primeiro, né, primeiro lugar, topo da lista, o nosso cronograma inteligente CEISC, a Nina, que recalcula a rota de vocês conforme, né, eventuais imprevistos, enfim, adversidades da vida. Quando a gente decide estudar para um concurso, parece que eles se apresentam aí com maior intensidade, né, gente? É para nos testar, são as tais provações, mas nós vamos tirar de letra. A Nina vai nos auxiliar, então ela vai jogando. Tá? Claro, não vamos deixar para estudar faltando um mês para a prova, né? Então aí não há Nina que dê conta. Uma super Nina não consegue aí, né, vencer todo esse edital. Mas levando, né? Enfim, ela vai auxiliando vocês. Mapeamento estratégico. Gente, o que é esse mapeamento estratégico? A nossa equipe, contando com a análise nossa dos professores, vai lá direcionar os conteúdos, dar maior peso, né? Enfatizar no cronograma aqueles conteúdos que são os mais cobrados pela VUNESP. Nós temos esse mapeamento, a equipe de professores aqui, né, já fez esse mapeamento, então vocês têm aulas focadas naqueles conteúdos que mais caem em prova. Vamos ver todo o edital? Vamos, mas o direcionamento maior para os conteúdos preferidos da banca, e nisso nós já sabemos, tá? Simulados focados na banca VUNESP, né, não podem faltar, inclusive diante do número de questões e o tempo para resolver essas questões. As aulas, gente, são atualizadas conforme o edital. O CEISC não recicla aula, não aproveita a aula que, enfim, está desatualizada, e mesmo estando atualizada, nós vamos refazendo as aulas, fazendo aulas ao vivo para a turma de vocês, para o concurso de vocês, certo? Isso eu digo para vocês, às vezes até a gente diz, mas essa aula recém gravei. Não, é uma aula nova para a turma do Ministério Público de São Paulo. Não importa que a aula seja do final de semana. Era para outra turma, mesma banca, né? Às vezes mesma banca. Não, é uma aula para o Ministério Público São Paulo. Então, né, vocês podem ter certeza que as aulas são atualizadas conforme o edital e com professores, né, como disse, que são especialistas e muitos, inclusive, servidores públicos, como é o meu caso, que sou servidor do TRF4. Então, já passamos por aquilo que vocês estão passando e sabemos que é uma tarefa fácil, mas difícil, né? Não é uma tarefa fácil, mas quando estamos bem assessorados, o caminho se torna mais leve. Além disso, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, vocês têm acesso ao nosso banco de questões com muitas questões da VUNESP, podem ter certeza disso, e aulas de resolução de questões. Essas aulas são muito importantes, né, para vocês aí
pegarem, como eu falo, a jurisprudência da banca. Eu sou professor de língua portuguesa. Na língua portuguesa também temos a jurisprudência da VUNESP, né? Aqueles conteúdos que a banca mais gosta e o estilo da banca de cobrar esses conteúdos. Certo, gente? Bom, e aí nós temos aqui, né, os bônus. Nós criamos um momento, gente, para a língua portuguesa, né? Língua portuguesa é carro-chefe aqui, não é porque eu estou aqui, tá? Mas a língua portuguesa é a nossa disciplina chave aí, tá? E a parte dissertativa também, tá? Então, a ideia, né, é justamente apresentar para vocês nesses momentos, né, que nós chamamos aqui de na ponta da língua portuguesa, os conteúdos mais cobrados, ilustrar com questões, conversar com vocês, tirar dúvidas, né? Além, claro, do Pergunte ao Professor, que está lá disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu digo para vocês que ontem foi um dia assim que o meu Pergunte ao Professor estava bombando, e é uma maravilha ver esse movimento que vocês têm feito no nosso Pergunte ao Professor, porque a gente direciona as aulas, né? Nesses momentos aqui nós trazemos lá do Pergunte ao Professor alguma dúvida que é importante comentar com a geral, como eu digo. Então, além do Pergunte ao Professor, o Na Ponta da Língua tem como propósito, então, a gente conversar sobre os conteúdos de língua portuguesa mais cobrados pela VUNESP e também tirar dúvidas de vocês ali, ao vivo, tá? Fica gravado, fica, mas muito melhor que vocês participem ao vivo. E a preparação para a prova dissertativa, esse é um grande diferencial, professora Luana e equipe, né? Porque como temos conhecimentos específicos, além da professora Luana, né, outros professores de direito constitucional, legislação do Ministério Público, penal, processo penal, vão juntos, né, auxiliá-los nesta preparação, tá, gente? Ainda nós organizamos um caderno de metas da lei seca. Gente, a VUNESP gosta da letra da lei. Aliás, todas as bancas gostam. Então, nós organizamos esses cadernos de legislação, tá? Separados por leis, para vocês poderem fazer a leitura da letra da lei, tá? Seja na versão impressa, para aqueles que gostam, seja lá no tablet, no computador, enfim, no Kindle, né? Vocês poderem ler os PDFs, né, da legislação separada, atualizada, né, porque é uma tarefa difícil selecionar a legislação e tal, e tem que ler, tá? Enfim, então, né, nós fizemos esse trabalho para vocês, tá? Bom, o melhor de tudo, né, gente, é o preço, tá? O preço, o desconto, né? Eu sei que vocês aguardam ansiosamente. Tem cupom de desconto para Ministério Público São Paulo, edital publicado hoje. Temos cupom de desconto. Então, está aparecendo aí na tela, edital MP São Paulo. Edital MP São Paulo. Então, né, nosso tempo de validade do cupom é bem pequeno, tá, gente? Então, assim, não fiquem pensando muito, tá? Nossa equipe está trabalhando aqui já para liberar as aulas, tá? Então, eu vou pagar e o curso nem vai começar, tá? Vai começar imediatamente, certo? Então, né, não perde, porque desconto é importante, vocês têm vários investimentos para fazer, né? Deslocamento para a prova, enfim. Então, vamos economizar aqui no curso, né? Um curso de excelente qualidade ainda com cupom de desconto, tá? Então, né, pensando em vocês. E, né, se vocês querem saber tudo que está rolando, né, no mundo dos concursos, inclusive, né, do concurso do Ministério Público do concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, acompanhe aí nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @profpatrickmeneghetti, sempre muito bom interagir com vocês lá. E também, né, concurso CEISC. Nas nossas redes vocês ficam sabendo de tudo. Certo, gente? Então, finalizamos por aqui a nossa análise do edital
analista de Promotoria 2, Ministério Público de São Paulo, edital publicado nesta segunda-feira, 11 de agosto, dia do estudante, dia do advogado, né? Ótima data para termos edital publicado e para começarmos aí um estudo que vai mudar a nossa vida, certo, gente? Tchau, tchau.